de clássico, minhas crianças. Então, nós vamos ler mais um pouquinho do livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Vocês lembram por que a gente está lendo? Vocês escolheram esse livro, Porque para a gente ler um clássico, tinham 2 livros, dos 2 vocês escolheram esse. Esse livro foi escrito por Lewis Carroll, ainda no século XIX, lembrem, 1800 e... Calma aí que eu vou me lembrar a data dele. De novo. A primeira publicação, tá, gente, que eu estou falando. Ele ainda tem edições, uma atrás da outra. Vamos ver. 1862, tá? Já era na segunda metade do século XIX. Tudo bem? Pensem, em 1862, a gente já vivia aqui no Brasil. Lewis Carroll é o quê? Esse autor, ele é um autor? Lembram? clássico? Clássico, com certeza clássico. Mas, qual seria a nacionalidade dele? Que a gente já falou. Um autor. Só pelo nome dele, não? Lewis Carroll. Ninguém? Ninguém anima a chutar? Inglês, tá? Um autor inglês. Então, ele já estava... A gente já estava aqui vivendo o segundo reinado, então quem governava o país, o Brasil, na América do Sul, naquela época, era Dom Pedro II, a gente ainda era uma monarquia constituinte, tá bom? Enquanto isso, Lewis Carroll estava lá na Inglaterra, escrevendo As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, tá? É um clássico, porque é um livro que ele se renova com as sociedades e com as gerações, tá bom? Por isso, a gente queria ler um clássico, eu queria ler com vocês um clássico, e aí, entre esse e As Reinações de Narizinho, vocês escolheram esse. O que aconteceu no capítulo 1 do livro que a gente terminou na semana passada? Lembram? Tia, eu acho que a Alice, ela viu o coelho, entrou no buraco, aí depois que ela entrou no buraco, ela foi caindo, só que ela achou que o buraco não era sem fim, aí depois caiu, ela viu um potinho, né, de laranja, só que tava, acho que vazio, aí depois ela guardou lá no lugar, depois ela viu o coelho, eu acho que de novo, correu atrás dele, só que aí ela não achou ele mais, aí viu um negócio escrito coma-me, e aí depois ela ficou, acho que pequenininha. Aí... É o contrário, né? Ela viu primeiro beba-me, lembra? Aí, só que quando ela viu o coelho pela última vez, ele tinha passado por uma porta o quê? Bem pequenininha. Aí ela pensou que se ela bebesse aquele líquido que ela achou em cima da mesa, então ela conseguiria encolher. Certo? E aí? Daí ela esqueceu o quê? Quando ela encolheu. Ela esqueceu da chave para poder abrir a porta? Isso aí. Aí, o que ela viu, então? O bolo. Que aí ela pensou, se ela comesse, ela ia o quê? Diminuir. Ela ia ficar maior de novo, conseguiria pegar a chave, depois beberia aquele líquido de novo, conseguiria com a chave na mão, conseguiria... Ou se ela não conseguisse crescer, aumentar de tamanho para pegar a chave, ela imaginou que ela pudesse diminuir tanto que pudesse passar o quê? Por baixo da porta. Por baixo da porta.
Então, o capítulo 2 chama A Lagoa de Lágrimas. Olha essa ilustração aqui, ó. O que será que aconteceu depois que Alice comeu o bolo, hein? Então, vamos lá. Muito estranhíssimo, gritou Alice. A surpresa era tanta que por um momento ela se esqueceu de falar direito. Estou me esticando agora como o maior telescópio jamais visto. Adeus, pés, pois os seus pés pareciam se perder de vista de tão longe que estavam. Oh, meus pobres pezinhos, e agora quem é que vai calçar as meias e sapatos para vocês, meus filhinhos? Eu é que não posso. Estarei muito longe para cuidar de vocês. Arranjem-se como puderem. Mas é melhor eu ser boa com eles, pensou. Se não é capaz de não me levarem aonde eu quiser. Deixa ver. Acho que eu vou dar a eles um par de botinhas novas todo Natal. Continuou fazendo projetos sobre o assunto. Vai mandar pela mala postal, pensou. E será engraçado mandar presentes para os próprios pés? E o endereço? Vai parecer meio esquisito. Ilustríssimo senhor pé direito de Alice, tapete felpudo perto da lareira. Beijos, Alice. Oh, meu Deus, quanto disparate estou dizendo! Nesse momento, sua cabeça bateu contra o teto da sala. Estava com mais 2,5 metros de altura. Pegou depressa a chavezinha dourada e precipitou-se para a porta do jardim. Coitada de Alice! Tudo que pôde fazer, estirada meio de lado, foi olhar para o jardim com um olho só. Mais do que nunca, não havia a menor esperança de passar por ali. Sentou-se, pois, e começou a chorar de novo. Mas que vergonha! Exclamou. Uma meninona tão grande, bem que eu podia dizer isso chorando desse jeito. Para já com isso. Mesmo assim, continuou a chorar, despejando galões de lágrimas até formar uma lagoa em torno dela, com cerca de meio palmo de profundidade e atingindo a metade do corredor. A certa altura, ouviu um toque-toque, miúdo de passos à distância, e mais depressa enxugou os olhos para ver o que vinha vindo. Era o coelho branco de volta, magnificamente trajado, com um par de luvas brancas de pelica numa mão e um grande leque na outra. Vinha muito apressado, apertando o passo e murmurando para si mesmo. Ai, a duquesa, vai ficar uma fera se eu a fizer esperar. Alice se sentia tão desesperada que estava disposta a pedir ajuda a qualquer um. Assim, quando o coelho passou perto dela, muito timidamente, numa voz bem baixinha, começou a dizer: por favor, meu senhor. O coelho estremeceu com violência, deixou cair as luvas brancas e o leque escapuliu para o fundo escuro da sala o mais depressa que pôde. Alice apanhou o leque e as luvas e, como a sala estava muito quente, começou a abanar-se enquanto falava. Ai, meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ontem estava tudo tão normal. Será que mudei durante a noite? Deixe ver. Eu era a mesma quando me levantei hoje pela manhã. Estou quase jurando que me senti um pouquinho diferente. Mas, se não sou a mesma, então quem é que sou? Ah, aí é que está o problema. E começou a pensar em todas as meninas que conhecia e eram mais ou menos de sua idade, para ver se tinha se transformado em alguma delas. Ada é que não sou, tenho certeza. Ela tem os cabelos encaracolados e eu não. E Mabel não posso ser de jeito nenhum, pois sei uma porção de coisas e ela sabe tão pouco, é tão burrinha. Além disso, ela é ela e eu sou eu. E, meu Deus, como isso tudo está complicado. Vamos ver se eu sei tudo que costumava saber. Vamos ver. 4 vezes 5, 12. 4 vezes 6, 13. 4 vezes 7, meu Deus, desse jeito não vou chegar nunca a 20.
Mas a capital de Paris, Paris é a capital de Roma. E Roma é... Não, não, está tudo errado. Agora sim, tenho certeza de que me transformei em Mabel. Ah, vamos ver de novo. Vou tentar recitar a abelhinha tarefada. Cruzou as mãos no colo, como se estivesse repetindo uma lição, e começou a recitar. Mas sua voz soou rouquenha e estranha, e as palavras não pareciam ser as mesmas. O filhote do crocodilo faz brilhar a sua cauda, espalhando águas no Nilo. Vejam como ele se esbalda. Que carantonha feliz e que patas reluzentes, peixinhos salve, ele diz, com seus dentões sorridentes. Tenho certeza de que as palavras não são essas, disse a pobre Alice, e as lágrimas inundaram os seus olhos outra vez. Devo ter me transformado mesmo em Mabel, e voltei de viver naquela casa tão pequena, sem brinquedos e... Oh, meu Deus, como tanta coisa para aprender. Não, já resolvi. Se eu sou Mabel, então vou ficar aqui embaixo mesmo. Não adianta botarem a cabeça e pedirem, suba outra vez, querida. Só vou levantar a cabeça e dizer, quem é que eu sou? Digam primeiro, e se eu gostar de ser a tal pessoa, então subo. Se não, fico aqui embaixo mesmo, até que eu seja outra pessoa, mas... Oh, meu Deus, gritou ela, explodindo de repente em lágrimas. Só queria que eles botassem a cabeça aqui embaixo. Estou tão cansada de ficar sozinha aqui. Enquanto ia falando, olhou para as mãos e ficou surpreendida de ver que tinha colocado uma das pequenas luvas brancas do coelho. Como pode acontecer isso? Pensou. Devo estar diminuindo outra vez. Levantou-se, foi até a mesa para se medir e concluiu que, tanto quanto podia calcular, estava agora com cerca de 60 centímetros de altura e que continuava a encolher rapidamente. Descobriu logo que a causa disso era o leque que estava segurando e jogou-o fora imediatamente, a tempo de evitar que encolhesse até sumir de vez. Escapei por um triz, disse Alice, terrivelmente assustada com a súbita transformação, mas muito contente de ainda continuar existindo. E agora, direto para o jardim. E lá se foi veloz para a pequena porta, mas que azar! Estava fechada outra vez. E a chavezinha dourada repousava, como antes, na mesa de vidro. As coisas estão piores do que nunca, pensou a pobre coitada, pois nunca fui tão pequena assim antes, nunca. E juro que isso é pior que tudo. Nem bem tinha acabado de dizer essas palavras, seu pé escorregou e plash! Estava mergulhada até o queixo em água salgada. A primeira ideia que lhe ocorrera é que tinha caído no mar. E nesse caso, posso voltar de trem, disse a si mesma. Alice só tinha ido à praia uma vez na vida e chegar à conclusão geral de que em qualquer ponto que se vá da costa inglesa, sempre se encontram cabines de banho dentro d'água, crianças cavando na areia com cozinhas de madeira, com pazinhas de madeira, uma fila de casas de cômodos e, por trás disso tudo, uma estação de estrada de ferro. Mas logo compreendeu que estava dentro do lago de lágrimas, que derramara quando tinha 2,5 metros de altura. Seria melhor que não tivesse chorado tanto, disse ela, enquanto nadava tentando sair dali. Serei castigada agora por isso, parece, afogando-me nas minhas próprias lágrimas. Isso será uma coisa bem esquisita, com certeza, mas tudo aqui é muito esquisito hoje. Nesse exato momento, ouviu algo chapinhando no lago, um pouco mais adiante, e nadou até perto para ver o que era. A princípio, pensou que se tratasse de uma morsa ou de um hipopótamo, mas logo se lembrou de como era pequena agora, e deu-se conta de que era apenas um rato que tinha escorregado dentro d'água como ela mesma. Será que adianta, pensou Alice, falar com esse rato agora? Aqui é tudo tão fora dos eixos que eu acho bem capaz dele saber falar. De qualquer modo, não custa nada tentar. Ô rato, começou a dizer.
Você sabe a saída para fora dessa lagoa? Estou cansada de nadar aqui, ó rato. Alice pensava que esta devia ser a forma correta de dirigir-se a um rato. Nunca tinha tido antes tal experiência, mas lembrava-se de ter visto na gramática latina do seu irmão: rato, de um rato, para um rato, o rato. O rato olhou para ela de modo inquisitivo e pareceu até que piscava um dos seus olhinhos, mas não disse nada. Talvez ele não entenda inglês, pensou Alice. Quem sabe se não é um rato francês que veio junto com Guilherme, o Conquistador. Com todo o seu conhecimento de história, Alice não tinha uma ideia muito clara de há quanto tempo as coisas tinham acontecido. Tentou outra vez. Aí aqui está em francês, gente. Deve ser Olá, rato, mas está escrito em francês. Que era a primeira sentença do seu livro de francês. O rato deu um salto para fora d'água e pareceu se arrepiar todo de susto. Oh, me desculpe, por favor, gritou Alice, mais que depressa, temendo ter ferido a suscetibilidade do pobre animal. Esqueci completamente que você não gosta de gatos. Não gosta de gatos? Gritou o rato com uma voz exaltada e estridente. Você gostaria de gatos se fosse eu? Gostaria? Bom, talvez não, respondeu Alice com um tom suave. Mas não fique com raiva por causa disso. Mesmo assim, gostaria que conhecesse a nossa gata Diná. Acho que você terminaria tendo uma simpatia pelos gatos só de vê-la. Ela é tão quietinha, tão boazinha, disse Alice, meio falando para si mesma, enquanto nadava preguiçosamente no lago. Ela fica tão bonitinha, ronronando perto da lareira, lambendo as patas e lavando a cara, e é tão macia de se acariciar, e é tão necessária dentro de casa para pegar os ratos. Oh, perdão, não! Gritou Alice. Desta vez o rato ficou todo enriçado e ele teve certeza de que estava realmente ofendido. Não falaremos mais dela, se é o que você quer. Nós? Não me diga, gritou o rato, tremendo até a ponta do rabo. Como se jamais na vida eu falasse de tal assunto. Nossa família sempre odiou gatos. Criaturas vulgares, baixas, nojentas. Não me faças mais ouvir esse nome. Não, prometo que não, disse Alice, apressando-se em mudar o assunto da conversa. E você gosta de cachorros? O rato não deu resposta, e por isso Alice continuou com vivacidade. Tem um cachorrinho tão bonitinho lá perto de casa, só queria que você visse. É um pequeno terrier de olhos tão vivos, sabe? Com um pelo marrom bem crespo. Ele vai buscar as coisas que atiramos bem longe e se senta direitinho e pede seu jantar. E uma porção de coisas mais. Não me lembro nem da metade. É de um fazendeiro, sabe? E ele diz que o cachorrinho é muito útil, que vale mais de 100 libras. E diz que ele mata os ratos na fazenda e... Oh, meu Deus! Gritou Alice consternada. Acho que o ofendi outra vez, pois o rato estava nadando para longe dela o mais depressa que podia e fazendo maior estardalhaço enquanto se afastava. Chamou com voz bem suave: volte, querido rato, volte. Não falaremos mais nem de gatos, nem de cachorros, já que você não gosta. Ao ouvir isso, o rato fez meia volta e começou a nadar vagarosamente na direção dela. Seu rosto estava completamente lívido, de raiva, pensou Alice, e ele murmurou em voz baixa e trêmula: vamos para a praia. Eu lhe contarei minha história e você compreenderá por que odeio gatos e cães. Já era tempo de sair, pois a lagoa estava ficando cheia de aves e outros animais que tinham caído dentro dela. Havia um pato e um dodô, um papagaio e um aguioto e várias outras criaturas curiosas. Alice tomou a frente e o grupo todo seguiu, nadando para a praia. Vamos parar aqui por hoje, porque acabou o nosso segundo capítulo das Aventuras de Alice, o País das Maravilhas. Ah, tia, eu tava gostando, tava tão bom. A tia tava até imaginando na minha cabeça, sabe, tia? E aí? Todo mundo estava conseguindo imaginar?
Ai, tio, eu achei muito divertido, muito legal. A parte que eu achei mais engraçada foi quando ela estava falando dos gatos e dos cães pro rato. Isso não tem no filme, tá vendo? Quem que já viu aqui o filme mesmo? Não tem mesmo não, mas algumas tem algumas partes que eu prefiro do livro do que do filme. Ah, o livro ele tem mais cenas, né? Descrição de mais cenas do que no filme. Agora, com certeza também no filme devem ter outras cenas que não tem no livro, né? São outras linguagens, lembram? E uma linguagem, quando a gente está falando da linguagem escrita, ela é descritiva, tem que descrever para a gente conseguir imaginar. E já no filme, a gente tem uma imagem que é gráfica, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação, e aí a gente faz o nosso registro de hoje, tá bom? Viram? Hoje a gente conseguiu terminar um pouquinho mais cedo, tá? Peraí. Verdade.